A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus novamente para nós continuarmos na nossa leitura da Palavra de Deus, hoje lendo o capítulo 22, 23 e 24 de 2 Reis, o 7º livro histórico, que amanhã nós vamos finalizar, amém? E vamos entrar aí nos livros de crônicas, que é o 8º livro, primeiro livro de crônicas. Amanhã nós estaremos entrando neste livro, 8º livro histórico, que é o de 1ª Crônicas. Hoje nós vamos, fazer a nossa leitura ainda aqui em 2 Reis, amém? Nós vamos ver aqui sobre capítulo 22, Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boxcate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e o que deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, e aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregar nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Isaías, o servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Uda a profetiza. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salom, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e
rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Capítulo 23, Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. Todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Nat-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu seu lugar com os ossos de homens. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel, ao alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo?
E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram em Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade, Jerusalém, que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Desculpa, irmãos. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbina, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também faraó Neco estabeleceu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mandou o nome em Joaquim. Ele mudou o nome em Jeoaquim, porém a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele. Joaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas,
e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, o princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele e a sua mãe, e os seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia, e o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim. Ao tio deste, Matanias, lhe mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado com o seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, que nós finalizamos hoje a leitura de 3 capítulos, capítulo 22, 23 e 24 de 2 Reis. Nós vamos finalizar agradecendo ao Senhor e elevando nossos pensamentos a Ele, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, é o teu santo nome. Venha a nós, ó Pai querido, Deus amado, o teu reino. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, ó Deus, cairmos em tentação, Pai, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que nós adentramos diante do Senhor em espírito e em verdade, dando graças ao Senhor por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, ela dura para sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas para nós que tememos ao Senhor, que venha brilhar o sol da justiça, que o Senhor prevaleça indo adiante de nós, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos, que todo o poder do mal, das trevas, seja repreendido
pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te damos graças. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor continue te dando graça, força, ânimo a cada dia para continuar batalhando contra o mal, para continuar andando em espírito, porque nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Não há nenhuma condenação se você andar no Espírito, em nome de Jesus. E o Senhor assim vai te abençoar, vai te dar vitória diante dos seus caminhos, diante daquilo que você for intentar a fazer, o Senhor vai te conceder vitória. Amém? Que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.